Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo de Harry Potter com Meshul. Eu sou o Raul e a pergunta que só vamos responder no final do podcast é: e o Mesh é natural ou fake Neri? I don't know! Tell me! Do que é feito esse profiteroles, né? Será que tem Danone ali? Será que ele se rendeu ao suco? Profiteroles de suco, né? Isso tem cheiro de suco. Eu sou o Muriel e esse anime conta a história de uma criança que veio do planeta Músculo e foi estudar na escola do Harry Potter. É praticamente o Saitama no mundo de Harry Potter. Mano, quando eu vi ele mariano, só lembrei daquele anime do Músculo Total. Nossa! Tá tocando aí a abertura de Músculo Total. Esse é difícil alguém que pegou pra ver essa bomba. Vulpix. Eu sou o Guizão e só usa magia quem não se garante na porrada. Exatamente. É monge, pra que precisa de magia, né, velho? Você vê a tranquilidade no olhar de um homem que não precisa de magia pra quebrar a pessoa na porrada. Alguém que se garante, né? Na hora que o cara levanta pra falar magia, já perdeu 3 dentes. Né? Tranquilidade que ele fala assim, não, se você mexer o saco, eu vou te quebrar na porrada. Ele não grita, ele não fica nervoso, irritadinho. Ele só vira assim com toda a calma do mundo e fala, eu vou te quebrar na porrada. Ele nem fala, ele só arrebenta o cara na porrada. Ele só vai lá e faz, né? Ele falou algumas vezes durante a temporada. E se a gente parar pra pensar, ele é o oposto de um outro protagonista que não tem magia e grita muito, hein? Então, assim, o Asta grita muito, ele é calmo. Eita. Nossa, realmente é o quadrante ao contrário. E ele não precisa de uma espada pra isso. Não. Exatamente. É, amigo. Pra descobrir se nosso querido Mesh usa do suco ou vai usar a espada pra ganhar a luta, bora pro podcast após os e-mails. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails. Semana passada a gente não teve e-mail porque o episódio de One Piece a gente fez às pressas pra sair pra você rapidinho, né? O episódio da série. Mas agora estou aqui de volta. E aí, Lucas? One Piece live action. Ai, velho, eu tô com saudade, sabia? Vou falar pra você, eu assisti num dia só, no dia que saiu. E depois eu fiquei com saudade. Eu acho que eu assisti umas 2, 3 vezes esse live action, cara. Eu gostei. Ah, não, sinto falta, viu? Porque parecia que eu tava assistindo outra coisa que eu já sabia que ia acontecer, mas mesmo assim era muito bom, velho. E aquele negócio que a gente até comentou no episódio, né? O bacana é que a gente viu mais do que a gente só via em história de capa, né? Principalmente do Kobe ali, a parte da marinha. Foi bacana. E o pessoal também comentou aqui, parece que não somos os únicos que gostaram do live action. Fala aí o que o pessoal do Spotify comentou sobre MDA 110 One Piece e a série live action, Lucas. Então, o Wanderson comentou que no Japão a Netflix é parente do Gon de Hunter vs Hunter. Eu não... Ou Hunter x Hunter, né? Que o pessoal vai me xingar se eu vou falar verso. Eu não entendi. Eu também não entendi, não. Pô, Wanderson, manda tua explicação aí, mano, que eu não entendi, não. Por que no Japão a Netflix é parente do Gon? Eu não entendi, me desculpa. O único parente do Gon que a gente conhece é o pai dele que nunca tá lá, né? Enfim, mas explica pra gente aí, Wanderson. Eu com certeza foi uma piada, mas eu não entendi. Mas eu quero entender. Comente aí nos próximos episódios, por favor. E também tem ele, o Lucas, que é lá da Kiba Station, o Oliver Daystar, que ele comentou. Mais um episódio perfeito. Essa equipe do
MDA equivalem à tripulação dos Chapéus de Palha. Equipe perfeita. Obrigado, Oli. Valeu, mano. A gente tenta, né, cara? A gente sempre traz aí quem tem mais ou menos um conhecimento, né? O Ansem não deixou a gente dar canelada ali, ficou ali deixando a gente no chicote ali. Marcou pesado. Mas é isso aí, mano. É que a gente se ajuda, é isso aí. Exatamente. É claro que a gente também faz muita canelada, só que aí a gente se corrige, a gente corta na edição e você só vê a melhor parte. Se você quiser ver completo e dar risada com a gente, aí tem que ser padrinho e ajudar a gente aí. O podcast é uma farsa. É uma grande mentira, cara. Toda grande mentira que é resolvido na edição. Também temos o nosso mensageiro recorrente aqui, o Odair. Ele falou, pô, essas frases que vocês reclamaram, não sei se é porque eu vivo no interior do Nordeste, mas aqui a gente ainda fala várias dessas coisas. E todo mundo entende. Pra mim parece reclamação de sulista. É reclamação de paulista. Então, eu acho que nem isso também, cara. Também não é de sulista, porque, primeiro, se você pegar a equipe que gravou, foram 2 paulistas, né? O Ansem e eu. O Lucas, que é do Rio, ou seja, nós 3 somos sudestinos e não sulistas, e o Vulpix, que é japonês, então ele nem se encaixa aí na transição. E aí o que acontece? Aí se você olhar, eu e o Ansem, a gente foi mais ferrenho, o Vulpix pensa parecido, e o Lucas, que pensa mais parecido com você, também é sudestino. Então eu acho que nem é a questão do lugar, eu acho que é a questão de aonde você foi criado, você escutar ou não isso. Mas quando a gente comentou sobre, é a questão de você tentar fazer alguma coisa que englobe a maioria das pessoas e não uma pequena parte, sabe? Bom, temos mais mensagens agora do episódio 109, The First Slandan, que a mensagem é do João Lucas. É isso aí, o João Lucas falou, vim pelo Catum e pela primeira vez tive meus comentários lidos, exatamente, na sessão de e-mails passada a gente leu os comentários dele. Muito obrigado pelas respostas e pelos comentários de sempre. Slandan, que é meu mangá favorito de esporte, tenho fé em um remake do anime. Olha aí, que será? Tem que ver se o remake é você, né, mano? Porque esse remake ultimamente, meu Deus. Exatamente, né? Teve o Trigon aí pra comprovar, né, nos últimos tempos aí. Tem coisa que eu não sei se é bom mexer. Também teve mensagem do MDA 107, Vilã Saga, plantando amor no coração. Isso aí, mensagem do Jeff Murdoch. Será que ele é parente do Demolidor? Eu acho que é por isso. Bom, gostei. Achei interessante capítulos sobre Vagabond ou continuar a história de Vilane, só que a partir do mangá. Vagabond eu acho uma boa, cara. Agora o Vinland Saga é complicado a gente fazer isso. Por exemplo, a gente fez isso com Solo Leveling, quando a gente não sabia que ia ganhar anime, porque a gente achou que dificilmente ia ganhar. Então a gente fez um compilado ali sobre o mangá, né? Teve 2 episódios sobre o Solo Leveling, um sobre o final e outro sobre a primeira temporada. Só que pra uma obra que tem anime e um anime popular, é complicado a gente fazer um episódio seguindo aí o que aconteceu no mangá, porque a gente vai acabar cortando muita gente que só vê o anime. Então, se tiver só o mangá, a gente pode até fazer um episódio. E Vagabond é um ótimo exemplo. Mas pra Vinland Saga, vamos aguardar o anime aí que tá muito bom. E pra finalizar, temos a mensagem do podcast 96, Pokémon Hoenn, que aqui temos o Arthur Eduardo, e ele citou que os 5 Pokémons, né? Eu não lembro qual era a pergunta. Qual era a pergunta, Raul? A gente pediu pro pessoal comentar qual eram os Pokémons preferidos. O time Pokémon que eles sempre usam, né, ali em Hoenn. E ele comentou 5 Pokémons que ele gosta muito. Que é o Sceptile, o Swallow, o Blaziken, o Swampert e a Gardevoir. É, amigo. Equipe forte, hein? Muitos deles foram comentados lá no episódio também, olha aí. Sceptile é o único que eu conhecia, então aprovo. O Blaziken é muito legal. A Gardevoir... A Gardevoir faz muito sucesso nos doujins, né, irmão? Se eu não me engano, a Gardevoir foi indicada pela Gisele no episódio. Hein? É. E teve o Swampert também indicado pela Gisele. Porque o Guaraná ficou muito bravo. Não só o Guaraná. Eu não conheço as gírias dos Pokémonzeiros aí, mas... Então, ele indicou praticamente os 3 Pokémons iniciais, né? O Swampert, o Blaziken e o Sceptile. O Swellow, que é bem famoso, e a Gardevoir também, que ela é muito jogada aí no profissional. Bom, falando em profissionais, vamos falar de um anime do profissional do... E me fugiu a palavra. Qual é a palavra da musculação? O profissional da educação física. Não, mas tem um nome, cara. É heterofilismo, não é isso? É heterofilismo, não vou dizer. Alterofilismo. Então é isso aí. Então, como eu não sou profissional, eu posso errar e fico com o podcast do maluco do mundo de magia que mete a porrada. Eu já vi isso em algum lugar, mas... Vamos. De
volta dos e-mails com o nome original Mashle. Gênero ação, aventura, fantasia e comédia. Estreou lá no Japão em 8 de abril de 2023 e teve seu último episódio publicado em 1º de julho de 2023. No Brasil, você pode ver na Crunchyroll, tanto dublado quanto legendado, olha que beleza. Beleza. Com seus 12 episódios do estúdio A1 Pictures, que é o estúdio de Kaguya-sama Love's War e o Otakoi. Aí quando a gente vê o Love's War, a gente sabe qual anime foi feito com menos orçamento, né? Tu compara as cenas principais do Love's War com o Marshall, tu sabe qual que teve menos orçamento. Fácil. Ah, com certeza, com certeza. Até porque, muitas vezes você nem vê o Marshall batendo na pessoa. Quando foi, ele já bateu. Economizar aí, né, velho? Começar os frames, né? Até porque todos os artistas aí, todos os caras que desenham frames do Japão estão desenhando One Piece, né? Contratou todos os estúdios, né? Ficou o resto dos estúdios vazios. Quase gerou uma greve lá no Japão, porque tá todo mundo trabalhando em One Piece e não tem ninguém pra desenhar pros outros animes, cara. O One Piece tem que faz um episódio com orçamento de filme e depois 3 episódios de reprise, né? Nossa. Exatamente. Com direção de Daisuke Hiramaki, que é diretor de Engage Keys e Visual Prison. Como diretor principal, ele dirigiu essas duas obras, mas ele já foi diretor de episódios de muitos animes famosos aí no meio, viu? Eu não faço ideia de nenhum desses dois animes. Acho que eu nunca vi isso na minha vida. Não, são animes de pouco orçamento. Ah, pera. São animes, definitivamente são animes, né? Nossa, esse Engage que está na cara de ser amaldiçoado, vou ver. Olha aí. Google Imagens, é assim que eu decido. Se tem cara de ser amaldiçoado, é bom. Justo. Só que ao contrário. Aí eu vejo o Baki, eu vejo qualquer coisa. Olha aí. Nossa, Baki é cruel, viu? Baki é doído. No Brasil, o anime é dublado pelo estúdio Som de Veracruz, com direção de dublagem de Eric Bogleo. A fonte da obra é o mangá, né, do autor Hajime Komoto. Editora Shueisha, aquela revista Weekly Shonen Jump, no Brasil, publicado pela Panini. Olha aí, que beleza. A Panini tá trazendo muita coisa aí ultimamente. O mangá acabou recentemente, né? O mangá do Marshall. Acabou esse ano, né? Praticamente, ele juntou todas as moedas. Não sei, eu não li. Então, olha aí. A gente vai descobrir hoje, né? Se ele se rendeu ao suco antes ou se ele juntou todas as moedas. E Gui, conta pra gente qual que é a sinopse do anime. Em um mundo mágico em que todos são capazes de usar magia e a habilidade nessas artes decide tudo, Mashi é um jovem que mora no meio da floresta, afastado de todas as outras pessoas e que se tornou um monstro da musculação. Seu segredo é ser incapaz de usar magia. Quando esse segredo é descoberto por outras pessoas, a vida dele vira de cabeça para baixo. Por alguma razão, ele acaba entrando em uma escola de magia com o objetivo de ser o melhor dos alunos. Começa aqui uma história de fantasia onde toda magia será esmigalhada pelo poder de músculos bem treinados. Todo mundo de Harry Potter toma porrada do protagonista japonês. Essa que é a história principal, é isso? Exatamente. É legal ele fingindo, né? Magia de... Como é que é? Porque ninguém pode descobrir que ele não tem magia, né? Magia de tríceps. Qual o nome da sua magia? Power. Power, verdade. Powers, ele fala os nomes dos músculos, né? Tipo, ele vai falando do nome dos músculos, ele vai usar as magia. Uso do bíceps, aí ele vai lá dar um socão, né? Ele dá um socão na cara do cara. Magia do bíceps, magia do tríceps. Se para pensar, até que faria sentido, porque se ele usasse magia mesmo, e é o que inclusive todos os magos achavam que estava acontecendo, que a magia dele era de aumento de força, né? Aumento exponencial de força. Né? Uma expansão muscular, talvez. Sim. Seria algo que faria ter algum sentido dentro desse universo, né? Não seria algo tão... Só que era também algo que o pessoal nunca ouviu falar também, né? Pelo que dá pra ver quando o pessoal reage, né? Porque praticamente ninguém fica vivo se não tem magia, né? A gente tá falando de um mundo opressor, onde as pessoas, entre aspas, de sangue puro aí da magia, se você já ouviu falar de Harry Potter, venceu. É um mundo que o Eixo venceu a Segunda Guerra Mundial, é isso aí. É um mundo onde só as pessoas que têm magia podem viver. Eugenia, basicamente, que se chama. O nome disso aí que acontece nesse mundo. Eugenia, tu tem magia, tu é um ser digno. Não tem magia, tu é um lixo e merece morrer e pronto. Não tem outra opção para as pessoas que não têm magia nesse mundo, né?
E se você tem qualquer coisa que vá contra a magia, que nem aquele cara que tinha o olho do demônio e tudo mais, você merece morrer também. Isso é hostilizado. Qualquer coisa que surge é essa coisa sagrada que é a magia. A magia, ela é tudo nesse mundo, né? Ela é tudo mesmo. Então, até para as pessoas que têm magia, quanto mais magia tu tem, que é representado até pela quantidade de marca que tu tem no rosto, né? Que tem as pessoas que têm magia têm essas marcas no rosto, também já te dá um status social maior que as outras pessoas só por tu ter mais magia. Tanto que o vilão final da escola ele tem 3 marcas no rosto, né? 3 marcas no rosto, exatamente. E aí é uma, cara, toda a temática que a obra, sendo bem sincero, passa por cima, porque o foco aqui é a galhofa suprema, né? Ele trabalha essas temáticas, mas é bem superficial. É isso, é um mundo de pura eugenia, onde a eugenia tá no limite e a sociedade é 100% baseada nessa visão eugênica de quem tem mais, quem nasceu com determinado dom específico maior tem mais valor que as outras pessoas, e quem não tem valor nenhum e merece morrer. Esse é o mundo que o cara vive. Ele é o autor que ele conseguiu fazer sucesso com uma fanfic, que é o sonho de qualquer fanfiqueiro do mundo, que quase todo fanfiqueiro faz. Ele pega um universo estabelecido, ele usa referências do universo e faz galhofa com ele, com uma paródia. Qualquer fanfiqueiro faz isso. E o cara ficou famoso e foi parar na Jump com uma fanfic de Harry Potter, onde, é claro, do mesmo jeito que ele faz galhofa com inúmeras coisas, ele fala de temas ali também que são temas tratados no próprio Harry Potter, né? Que é a questão ali do mundo mágico, né? De alguns supremacistas mágicos em Harry Potter achar que tem mais direito que os humanos, né? Porque eles são superiores, porque eles são seres mágicos e tudo mais, e não entender porque eles têm que viver escondido. E ali no mundo de Marshall, eles pegam isso e jogam pra outro nível, né? No mundo de Marshall é como se a gente tivesse uma sociedade no qual os supremacistas da magia venceram e são eles que criam as leis. E são eles que criam a sociedade, como a sociedade funciona. Ela é toda baseada em todos os personagens de Marshall. Eles são os vilões, né? Eles estão nessa linha de pensamento. O ser mágico com mais poder mágico é o mais foda, e qualquer outras pessoas são inferiores. E daí todos eles são arrebentados, destruídos, espancados na base do soco, na base da porrada, né? Toma o soco até a suástica virar catavento, famosa frase aí. É isso que acontece com eles. E essa é a temática. Até por isso que o nosso querido cabeça de cogumelo... O cara chama ele disso o tempo todo. Até por isso, ele que tem todo o visual do Harry Potter, né? Pegaram o cabelo do Harry Potter e botaram nele ali. A linha que traçaram nele falsa lá pra fingir que ele é mago é um raio como a de Harry Potter. Todo o modo ali de você ver o mundo mago com outros olhos, que você não conhecia até então, é tratado como o próprio Harry Potter descobrindo o mundo da magia, né? Sim. Ele vivia como os humanos, e no caso do Mesh, ele vivia no meio do mato com o vô dele, porque o vô dele escondia ele pra ele não ser morto. Então você vê que tem paralelos ali à história de Harry Potter, muito importantes. É claro que a maioria deles fazendo galhofa, mas alguns deles conversando com diálogos que o próprio Harry Potter dialoga. Sim, mas é engraçado porque tu passa por várias cenas que eram cenas icônicas do livro, do filme, principalmente, né? Das adaptações, coisas que realmente acontecem na obra, só que por ele não ter magia, ele tem que resolver as coisas do jeito absurdo, assim, e ele não é simplesmente um cara forte, o cara é realmente o Saitama, né? Não tão invencível, assim, não tá essa impressão de ser invencível que nem o Saitama dá na obra dele, mas no sentido que ele é tão mais forte que quase todo mundo ali, que ele é tão absurdo que ele consegue, sem fazer magia, passar por estar fazendo magia, né? De tão absurdo que ele é. Ele quebra as regras, né? Que geralmente o que quebra as regras do mundo é a magia, mas ele quebra as regras do mundo com o próprio corpo, né? Com a própria força. Sim. E falando das referências, já no começo, a cabana que ele mora com o avô dele é idêntica à cabana do Hagrid, né? Não sei se vocês repararam nisso. Sim, sim. Mano, é idêntica. Se você olhar o formatinho ali do telhado, né? A portinha, a escadinha, lembra muito, né? E essa obra, como o Raul falou, é uma fanfic aí, uma paródia de Harry Potter que o cara conseguiu construir de uma forma totalmente galhofa e engraçada, que se torna atrativo. Não é uma cópia, é uma obra original com muitas referências e com, vamos dizer assim, um
toque próprio aí. Ele pegou todo aquele universo e trouxe uma originalidade ali, né? Que faz ser tão divertido, né? Tem o professor lá, que é a cara do Dumbledore. Sim. Que o Draco Malfoy do anime, que também... Ah, o chapéu seletor. Vocês lembram de como que é o chapéu seletor da obra? Tipo uma estátua de unicórnio, né? Ele é do unicórnio, que lê a mente, velho. Ele só está pensando em profiterol. Aí eles explicam antes, né, quais são as 3 casas, né? Que é a orca, o lobo e o falcão, né, que é a dele. O lobo são dos supremacistas, né, que são as pessoas que são mais inteligentes, mais fortes. As orcas ali são as pessoas X. E a dele ali são as pessoas valentes e tal. É o Grifinória, né, do Harry Potter, praticamente, é dele. Eles fizeram 3 excluíram o Lufa-Lufa, né? Foi isso que eles fizeram. Achei bullying, hein? Quero mais. Essa obra nem faz bullying com o Harry Potter, né? Então... E aí você pega, o cara só pensa em profiteroles, né? Só pensa ali no docinho dele. Aí o unicórnio pensa, não, pera, pra orca ele não pode ir porque ele não é lá tão inteligente. Ele também não pode ir lá pro lobos porque, sei lá, eu não tô vendo tanto poder assim e tal. Já sei, vou levar ele pros caras que são corajosos. Foi por eliminação, né, velho? Cara, coitado do unicórnio, velho. Isso que é engraçado, porque ele é um ser tão... E ele é um protagonista que ele é muito diferente dos protagonistas de shonen em geral mesmo, né? Porque ele é apático. Não que ele não tenha empatia, ele é uma pessoa que tem empatia, mas ele se demonstra uma pessoa apática. Ele não tem emoção, ele não demonstra. Saitama, né? Só que é um Saitama introvertido, né? Acho que falta tato social. O Saitama é extrovertido, ele tem um pouco de trato social, até porque ele era um adulto, né, que trabalhava e tal. O Marshall, ele não tem noção de viver em sociedade nenhuma, assim. Ele nunca viveu em sociedade, né? Ele tinha que viver escondido. Tanto que ele só ia pra cidade com o vô dele. E como ele foi pra cidade sem a marca, foi ali que ele foi descoberto, né? Ele só foi lá pra comprar profiteroles. E vai saber por quê ele foi lá comprar, que a gente descobre depois que ele faz com qualquer coisa, né? Sim, ele vai... A cena da Mandrágora eu ri demais. Porque é isso que é o legal, porque ele criou um personagem que ele tem algumas características e ele tem as suas piadas estruturais, né? Tem um nome pra isso, mas tem as suas próprias piadinhas. Cada personagem tem as suas, né? A dele é o profiteroles, é a musculação e é a porta. Porque ele não consegue abrir uma porta. Ele sempre abre a porta pro lado errado e como ele é muito forte, ele arrebenta a porta. O melhor foi a última, né? O cara pergunta pra ele, você sempre tem que quebrar a porta? Ele, desculpa, dessa vez eu tentei bater. É muito bom, velho. Porque o autor, ele sabe brincar usando essas características inerentes do personagem, pra fazer múltiplas piadas dentro das situações que a gente vê de Harry Potter. Então, como ele não tem magia, pra acalmar lá a Mandrágora, ele dá um tapa. Ele bota pra dormir de outro jeito, velho. É muito bom. Os caras botam... Tem um personagem que derruba esse anime aí, cara. Porque o Finn, ele é o maluquinho do Kimetsu, mano. Só fica gritando e chorando. O Finn é o maluco meio loiro, meio moreno. É verdade. É uma mistura ali do Rony. O Finn é o irmão do Raine lá, do Conselho de Magia. Gostei muito do protagonista, da forma que usa o protagonista. As temáticas que a gente discutiu ali do começo, da eugenia e tal, elas estão ali na obra, mas ele trabalha de uma forma bem ok, assim, bem superficial. É uma coisa bem básica, assim, que tu espera de construção de personagem de shonen, assim. Não tem nada muito especial, assim, nada muito... Uma construção, tu vai chorar pela história dos personagens, que são mega construídos, nada. Não. Mas o Marshall, a forma que ele usa pra fazer as piadas e tal, eu sei que ele vai fazer uma piada com cada musculação, eu sei que vai ter, mas eu rio sempre, porque o time cômico é muito bom. Só que eu acho personagens secundários fracos, cara. E legal é que faz sentido. Tudo que é usado no Marshall faz sentido. Por exemplo, ele come bastante profiterole. Aí tem um episódio que ele tá comendo, não sei o quê. Aí ele joga alguma coisa nele, ele se defende. Aí ele falou, pô, você fez eu perder energia à toa, sabe? Você fez eu perder proteína. Alguma coisa assim. Aí você vê que aquele negócio do bodybuilder meu, né? Ele se alimenta pra manter o corpo musculoso, sabe? Como a gente tava falando, o autor soube pegar elementos de uma outra obra e fazer aquilo ser divertido. Apesar de não ter essa profundidade toda, né? Porque o anime em si, ele se vende pra ser um grande anime de humor, né? Uma paródia. Sim. Então, assim, a gente não tem essa profundidade, fala de temas importantes, mas não tem aquela profundidade toda e tá ok. Ele não enganou a gente. Ele chegou já desde o primeiro episódio com essa proposta, que ia ser um anime de zoeira, de dar risada, e espere isso. Espere uma paródia. A gente tá falando de um anime de paródia, com foco em comédia. Essa é a parte que tem que estar mais bem feita nele. Essa é a parte onde o autor, se ele
ele falhar, a obra falha como aquilo que ela queria ser, né? E pra mim, nessa parte específica, quando a gente tá falando do protagonista e das cenas que envolvem ele, pra mim o anime é muito bom nesse sentido, assim, a obra. Eu só sinto falta dos personagens secundários conseguirem ter um espaço pra eles ainda conseguirem fazer esse patamar crescer, porque os outros personagens, mano, secundário ali, do grupinho dele, eles são qualquer coisa, né? Pelo amor de Deus. Mas eu concordo, os personagens, todos os secundários, a maioria das vezes, eles só são usados como escadas pro próprio Marsh, né? Escada pro Marshall. Mas é praticamente o tempo todo. Tanto que o que você comentou, Muriel, sobre nenhum deles fazer você ter empatia por eles, sabe? Tirando o próprio Marshall, porque até as histórias da maioria deles, que são histórias tristes, sabe? São contadas de qualquer jeito. Então você não tem aquela empatia com o personagem. Não tem. Talvez a falta da maneira correta de você trazer esse roteiro, de você trazer esse diálogo ali da história dos personagens, faz com que personagens que poderiam ser bons, sabe? Ser qualquer coisa. Porque se você parar pra pensar, eles também. Os personagens secundários também são meio que referências aos personagens de Harry Potter. O Finn, ele é o Longbottom lá, né? Que sempre é o menino chorão e tudo mais. E ele é o Zenitsu, na verdade. Todo mundo sabe disso. Mas é isso, né? Os personagens não têm tempo pra respirar, pra ser construído, né? Eles não têm nem tempo de tela, a maioria deles, assim. O Lane, o Crow lá, mano, ele é o que tem... Ele tem um episódio que conta o flashback dele e essa é toda a construção dele durante a obra inteira. É isso, acabou. Tá aqui, tá construído, sabe? É tão ruim que você tem um episódio da luta do Mesh com o Abs, o cara que tem o olho do demônio, né? Aí conta toda a história dele e tudo mais, mas conta de uma maneira tão rasa que você não consegue ficar, sabe, triste pelo cara. Aí depois, o anime ele tem que parar e colocar 2 vezes o Abel ir lá e falando, pô, você vai ser minha arma, pra justificar o fato do Ames querer se sacrificar por ele. Pô, superficial pra caramba. Essa parte da obra que é fraca mesmo, hein? Essa parte aí é fraquíssima. Pelo menos nessa primeira parte, né? Entendo que seja uma comédia, eu entendo que seja pra escrachar ali o universo de Harry Potter, mas não significa que você não precisa dar profundidade pros personagens. E esse é o grande defeito, né? Nem o vô do Mesh teve profundidade, cara. O cara que botou eles na escola... Ele fica só sentado, falando alguma coisa pro vô dele. Tomando chá. Ele vira amigo do vô do cara do nada. Que a princípio era uma chantagem, né? Ele acaba virando amigo nesse sentido. Um ponto muito importante, porque assim, o Marsh, ele é um personagem que a gente conhece ele muito bem. A gente teve uma construção melhor pra ele, a gente tem tempo pra amadurecer ele e tal. Então as piadas dele tem tempo pra amadurecer. A gente tem um tempo pra criar uma empatia por ele. Afinal, ele não é um cara que tem muita ambição. Ele não é um cara, é um cara que tá ali meio que por força, porque a única coisa que ele quer é viver em paz com o vô dele. E é isso, só isso que ele quer. Ele tá ali forçadamente, ele não tem interesse nenhum de ser o melhor, ele não tem interesse nenhum de ser o mais fodão da escola, ele tá tendo que fazer isso para ajudar o vô dele, né? Então, e tudo isso transparece com o dentro da obra. E os outros personagens, eles não têm essa construção, então até as piadinhas que eram pra ser pra eles e tal, eu sinto que elas não funcionam tão bem, eu não rio tanto, porque não tem essa construção, não tem essa ligação minha com esses personagens quanto tem com o Marsh. Tem umas piadas que são engraçadas. A do Lance com a foto da irmãzinha dele. Aí quando ele mostra a foto da irmãzinha, todo mundo olha com uma cara de, caramba, que tarado. Ele gosta... É a minha irmã, eu sou só ciscão, né? Eu não sou pedófilo, eu sou só ciscão. Qual é a coisa mais importante do mundo? Você não sabe. Aí ele... Profiteroles, não. Meu avô, não. O amor, não. Profiteroles, eu não acredito que você não sabe. Tá na cara. Aí ele fala, a irmãzinha. Essa piada, ela é boa pelo Marsh. Mas funciona pelo lance que funcionaria com qualquer personagem, entendeu? Então, mas é o seguinte, olha como a construção da piada, ela funciona da quebra da expectativa ou da construção da resposta que tu espera vinda do Marsh. Ah, não, eu tô falando não dessa piada em específico, eu tô falando da questão da gag do Lance com a irmãzinha, entendeu? Mas então, eu não acho tão engraçado quando ele tá sozinho. Eu não acho que o autor consegue fazer essas piadas dos personagens quando o Marsh não tá junto, porque ele precisa do Marsh pra construir a piada, porque é o único personagem que é construído dentro da obra, entendeu? Lembra que eu comentei no começo? Pra mim, Marshall é uma grande fanfic. Cara, até o roteiro é roteiro de fanfiqueiro, cara. É você ter um personagem principal e você joga os outros personagens que você cria de escada pra cima dele. Se você pegar uma fanfic, é isso. São personagens genéricos, né? Como o Raul disse, tem o Zenitsu que grita,
Tem o que gosta da irmãzinha, que também é um estereótipo. Tem o cara que quer namorar. Isso, o cara que quer namorar, e geralmente é a menina que é apaixonada pelo protagonista. A Limão, né? A Lemon, eu acho que ela até funciona um pouquinho bem isolada ali com as piadinhas, né? Como o Raul disse, tem a piadinha dela fazendo bonequinho de profiterole, tem umas piadinhas Eu gosto muito do bonequinho de profiterol. dela falando, ai, você tá apaixonada por mim, sabe? E tipo, ela até funciona bem, né? Ai, que é muito bonitinho o bonequinho de profiterol. Com o lacinho dela. Com o lacinho dela na cabeça do profiterol. Inclusive, eu acho que a capa do podcast devia ser o bonequinho de profiteroles. Ai, ele é muito bom. Mano, tem uma cena que o Marsh, ele se apega tanto ao bonequinho de profiteroles, porque ele fica lembrando da Lemon falando, né? Você tem que cuidar dele como se fosse sua vida. Aí tem uma hora que ele tá, tipo, afundando lá na lama, ele, meu filho! Sabe? Então, eu acho que a Lemon, ela funciona até que bem, um pouquinho melhor do que os outros personagens. Não deixa de ser a personagem que é apaixonada pelo protagonista, faz umas piadinhas de tipo, ele está apaixonado por mim, haha, ai, mas a gente vai casar, blá, blá, blá. Seu animal. É aquela personagem feminina que é feita pra ser a menina apaixonada pelo protagonista e a menina que tem que ser salva por ele, que é o que acontece. Ele transforma em uma gag, né? A gag dela é essa, né? Só que ela tem pouco tempo de tela também, né? Ela teve... foi poucas vezes usada ela como essa piada, porque também ela não tem muito destaque, né? É isso, o destaque é 100% Marshall. Quando tem outras cenas de destaque, outros combates, outras cenas que o Marshall não tá... elas ficam muito whatever, porque é vilões não desenvolvidos conversando com personagens não desenvolvidos, sabe? Fica super desinteressante. Porque eles pegam coisas que, tipo assim, que de primeiro plano são muito bem construídos e depois ele joga tudo fora. Por exemplo, você pega ali o local onde foi a batalha final, né? Quando eles procuram onde é um lugar secreto que eles falam, não, achamos um lugar aqui que eles usavam isso há 800 anos atrás, nem os professores atuais sabem onde fica. Aí eles têm que ficar procurando, vão atrás da bonequinha da Lemon, né, pra achar. Aí acha a porta, aí tipo assim, é uma mistura de Harry Potter e a Câmara Secreta, com a sala precisa do Harry Potter e com aquele lugar do primeiro filme, do calabouço lá onde eles têm que fazer várias coisas pra chegar no final, né? Aí você fala, pô, isso aqui é bem construído. Aí dá 5 minutos, todo mundo sabe onde é o raio dessa sala, velho. Mano, chega o Rainy lá e fala, não, o Dumbledore mandou eu ir lá e não sei o que saco, eu tenho que ir lá. Ele desce. Não, daqui a pouco todo mundo conhece o lugar. Não é secreto. Não, e, mano, tu ia ter as lutas com os caras lá. Os teus personagens secundários tão irrelevantes que tem uma luta que o cara pulou e foda-se. O Finn e o Dot lá contra os dois, a gente nem viu o que aconteceu. O Finn virou um boneco, o Dot volta lá no final da luta, depois que ele tá com a cara pra dentro, né? Ele tá com a cara de cu, porque a cara entrou Ele tá com a cara de cu. Qual foi a lógica disso? Eu ainda acho que isso daí foi uma galhofa gigante pra zoar a Câmara Secreta e depois dane-se, sabe? Só quero usar isso aqui de referência. Por isso que eu falo que tem muito cara de fanfic, né? Eu acho que é nem da Câmara Secreta. Você sabe do primeiro filme, que eles acham o calabouço lá onde tá o cachorro, né? Que o cachorro tá guardando. Uhum. Ah, sim, sim. E cada um fica em algum lugar. No filme não tem isso, mas no livro a Hermione, ela passa pro negócio que ela tem que tomar as poções, né? E ela tem que tomar a poção certa. Num lugar que tem um monte de poção lá, só uma que era certa. Uhum. Aí depois você tem o do Rony, o xadrez bruxo, né? Que até tem no filme. E aí, tipo assim, os dois ficam por lá e o Harry vai sozinho, né? Pra onde tá o vilão. Então eu acho que isso aí só foi uma grande referência a isso, cara. Eu acho que assim, faltou sim profundidade pra outros personagens, né? Mas faltou também, ele compensa ali no humor. Eu gosto, eu me diverti bastante assistindo, é engraçado. Ele é engraçado, ele é. O Marsh é um bom personagem, ele é. Só que todo o resto é muito simplório. E é por isso que eu ressalto mais uma vez. Na minha opinião, é uma grande fanfic que fez sucesso, cara. E que isso também é de se louvar, porque fanfic geralmente é algo que faz sucesso pra quem vai naqueles sites específicos pra ler um monte de fanfic. E tem aquelas fanfics que são melhor escritas e tal, e tem vários views, mas nem por isso o cara ganha dinheiro com isso. Cara, o mangaka pegou o universo de Harry Potter, fez uma fanfic de comédia e o mangá virou um anime. E é aquela coisa que a gente sempre fala. Fazendo bem feito, você pode ser criando personagem, criando algo que é atrativo para as pessoas, beleza. Tem obras aí famosas que não tem essa proposta de galhofa, que tem desenvolvimento bem raso também, que faz sucesso. Então eu acho que Mashal nesse sentido, ele é o que o Raul falou, catou, fez uma fanfic, é a melhor definição.
é uma fanfic que ficou boa e virou um anime, cara. E fez muito bem, as piadinhas são muito boas, tudo bem, não temos ali o desenvolvimento só mais do principal, mas ele trata aquele universo de Harry Potter e vai te jogando referência zoando, né? Igual a cena da vassoura, eu não sabia o que ia acontecer, como que ele ia jogar o quadribol daquele universo se ele não conseguia voar. O cara simplesmente me sai voando, mexendo as perninhas rápido e, sei lá, quebrando o ar ali. A outra cena é melhor, que é a cena da aula de como aprender a usar a vassoura. Você tem que chamar a vassoura e ela subir. Ele pega, dá um chute no chão e a vassoura sobe. Aí o cara fala, esse cara não é de nada, vou chamar ele pra postar uma corrida. Referência também ao Draco pedindo pro Harry buscar a bola, né? Sim. Aí na velocidade da luz, ele joga a vassoura, sai correndo atrás e monta em cima. Pra parecer que ele tá voando. É tipo o tal pai Isso! subindo lá na pilastra que ele arremessa. É aquilo que eu falei, sabe? Uma obra pra ela dar certo, ela fazer um sucesso com o público e tudo mais, ela basta ela fazer uma coisa bem feita. Se essa coisa bem feita que ela fazer interter uma quantidade boa de gente, as pessoas vão gostar da obra e vão consumir a obra. E Marshall é esse tipo de obra, sabe? Não é aquela obra que ela vai ser lembrada por ser um primor narrativo, por mudar como funciona a comédia. É uma obra pastelona de comédia, fanfiqueira mesmo, mas que ela, nesse aspecto, ela faz um negócio interessante, é engraçado, é divertido e tal. Então, é uma obra que eu gostei de assistir, sabe? Não é uma obra ruim, ela só poderia, claro, ser muito melhor, e a gente, como a gente faz essas avaliações, a gente tem que apontar, né? Sim, totalmente. Onde a gente acha que essa obra poderia ir pra frente, porque, na minha visão, a função da crítica, né, não é a gente querer denegrir a imagem da obra, mas sim prover pontos para que aquilo possa melhorar. Ou para alguém que tá também, às vezes, querendo escrever algo, ver onde ela tá errando também, né? Então eu acho importante a gente levar esses pontos. Mas é isso, cara. É uma obra simples, básica, que faz uma coisa muito bem feita, e essa coisa, para mim, valeu a pena assistir ela. Poucas vezes o fator técnico, ele anda em paralelo com o fator entretenimento. São duas coisas totalmente diferentes. Você pode pegar uma obra e falar que ela tem 500 milhões de defeitos, e ela pode ter, e Mágico tem 500 milhões de defeitos técnicos. É uma obra extremamente simplória, né? Se você olhar como questão de roteiro, questão de adaptação como anime, né? O Muriel até brincou pela questão do orçamento, e a questão de entretenimento, de entregar. Cara, é um anime leve que eu assisti os 12 episódios em 2 dias, porque assim, é tão leve, tão gostosinho de assistir, que você vê fácil. Se eu tivesse tempo, talvez eu tivesse assistido os 2 episódios num dia só, tranquilamente. Tem anime que ele tem tanto conteúdo, ele é tão pesado, você não consegue assistir 2, 3 episódios de uma vez. Mas é aquele anime leve quando você não quer pensar, quando você não precisa pensar, ele vai te fazer rir, você não precisa se preocupar com os personagens secundários, eles serem fraquinhos, porque o Marshall sempre vai estar lá. Mas de todo o resto, a questão de roteiro dele é muito fraco. Ao ponto de, cara, chegar no meio da obra, o cara fala assim, peraí, pô, você já tá 3 meses na escola e você não tá usando aí mais a capa do seu grupo? Por quê? Aí ele, né, eu tenho que usar. Aí ele vai lá e tem que fazer um flashback. Pô, isso podia ser orgânico, cara. Podia ter usado desde o começo. Eu só discordo de uma coisa que o Raul falou. Na minha visão, o entretenimento, na verdade, sim, toda a parte bem feita de uma obra que vai fazer o entretenimento que tu tava citando ali, que vai fazer a pessoa curtir aquela obra, por mais que aquela obra tenha outros 2 milhões de defeitos, isso eu concordo, mas quando tu vê essa parte boa e tu olha essa parte boa e olha o design, a técnica, a estrutura narrativa, seja pra comédia, seja pro estilo daquela obra, tu vai ver que ela tá de acordo, né? A parte técnica, ela sempre anda junto com o entretenimento. Até é engraçado porque o Maki fala isso no livro dele, né, no Story, que a gente cria a técnica, a gente estuda os princípios pra entender como fazer um bom entretenimento, né? Pra saber entender como a gente se comunica com o público, pra gente entender como a gente consegue fazer uma experiência, criar uma experiência relevante pro público. Então, toda vez que a obra acerta, provavelmente ela acerta porque ela conseguiu pegar esses princípios. Pra mim, o forte do Marsh é muito o time cômico que ele consegue colocar nas coisas e saber fazer esse esquema de paródia e pegar o público-alvo dessa paródia, sabe? Que são os pontos positivos do Marsh que ele fez bem, tá bem feito. E é esses pontos positivos que vão fazer tu gostar da obra e às vezes ignorar
tudo aquilo que a gente falou, que a gente, inclusive, aqui ignorou, né? Enquanto assistia. Tem muita gente que quando vai falar de a parte técnica, a parte técnica não importa, o importante é só entretenimento, mas é a parte técnica que cria o entretenimento, né? Sim. Então é bom a gente ressaltar que sempre que, quando uma obra ela tem uma coisa positiva, essa obra, essa parte é positiva e te pega porque ela tá bem feita, baseado nesses princípios que foram desenvolvidos durante séculos das pessoas entendendo como é que funciona a narrativa, né? Então, é importante a gente entender que deixar esse conceito claro para as pessoas, para elas não ter essa percepção errônea que, tipo, ela tem esses defeitos, mas não importa porque a parte técnica não importa. Não, cara, as coisas que tu gosta da obra provavelmente tem a parte técnica bem implementada ali. Não, concordo com você. Inclusive, eu acho que as duas coisas são importantes, né? Tanto a parte técnica quanto o fator entretenimento. Até porque tem obras que são primor ali de técnica, mas como entretenimento, né? E vice-versa. As duas coisas, é que assim, a gente fala de entretenimento, mas entretenimento, a gente não pode pensar no conceito como no vácuo, né? Porque para algumas pessoas entretenimento é uma coisa, para outras é outra, né? Não tem como a gente pensar nisso. Por isso que eles não falam de entretenimento, eles falam de experiência, né? Uhum. Então a técnica, ela tá sempre junto com a experiência. Se tem uma técnica ruim, tu vai ter uma experiência, tu vai estar passando uma experiência negativa daquele tipo de entretenimento. Às vezes uma obra ser densa não significa que ela é tecnicamente bem feita. E uma obra simples não significa que ela é tecnicamente mal feita, porque o técnico não está relacionado com a simplicidade, nem com a complexidade do roteiro, por exemplo. Quando a gente fala técnica, porque quando a gente fala de design técnico, a gente tem roteiro, a gente tem a animação, é outra coisa, né? Então, assim, às vezes a obra tem um roteiro muito bom e um estúdio tinha pouco orçamento. Aí a animação vai ser qualquer coisa. Mas o roteiro pode ser excelente, né? Então, tu tem várias coisas quando a gente fala de obras visuais, né? Mas a técnica e a experiência, elas não são duas coisas diferentes. Elas são duas coisas juntas. Elas não têm separação entre elas. Eu entendo a experiência como isso e concordo, tá? Mas eu vejo a palavra entretenimento como outra coisa, entendeu? Não como a experiência que você vai ter. O entretenimento é a questão de simplesmente a palavra, te entreter, sabe? De você pegar, de você assistir algo e você conseguir assistir aquilo ali numa boa e, tipo assim, ou não pensar em outra coisa. É uma obra que ela é leve. Exato. É leve e ela não vai te cansar. Isso, ela não vai te cansar. Ela só vai te entreter. Você vai sentar, vai assistir. Não vai mudar pro resto da sua vida, tipo assim, ela não precisa, sei lá, ter algo filosófico que você vai levar pra sua vida, que vai te fazer pensar, mas vai chegar no dia, você vai ter lá, você vai estar feliz, você vai estar satisfeito porque assistiu alguma coisa que foi gostosa de se ver. E esse é o ponto. A questão experiência, eu vejo como muito mais complexa. Eu não curto usar a palavra entretenimento porque entretenimento é uma palavra muito difícil de tu interpretar, porque o entretenimento ele vai muito do indivíduo, né? A experiência vai muito mais do que no sentido do qual é a experiência que aquela obra quer alcançar, né? No caso do March é uma experiência leve, é uma experiência boa. Porque, por exemplo, antes de a gente gravar aqui, eu fiquei assistindo 1 hora de uma palestra sobre level design. Pra mim, isso foi entretenimento. Pra maioria das pessoas, isso é um pé no saco. Mas eu acho que o entretenimento, ele realmente tá ligado muito à sua impressão individual. Por isso que eu acho a palavra experiência mais interessante, porque a experiência, quando tu tá construindo uma obra, a experiência é a experiência que aquela obra quer alcançar. Uhum. Eu entendi o que o Raul quis dizer. E eu compartilho também do pensamento dele. Assim, a questão do tempo de qualidade que você passou assistindo... não vai mudar minha vida. Provavelmente eu nem lembro direito o nome dos personagens. Mas eu lembro de como foi gostoso ter assistido. E a gente começa a conversar aqui e começa a rir. Então eu acho que é uma obra que não vai mudar minha vida. Não é um Berserk que tem altas filosofias, coisas assim, que realmente fazem você pensar sobre o universo. Mas enquanto eu assisti, eu também, Raul, assisti em 2 dias, não assisti em menos tempo, porque eu não tive tempo mesmo, E eu comecei a assistir de forma descompromissada. Eu tava passando no catálogo da Crunchyroll, assisti depois que o anime terminou, né, até a primeira temporada. Eu falei, olha, isso me lembra Harry Potter. Eu gosto dessa coisa de magia, né? Será que a minha expectativa era que ia ser algo meio Harry Potter no sentido de alguém indo pra escola, soltando magia? Mas aí quebrou totalmente a minha expectativa e eu gostei muito, porque eu não conseguia parar de ver, porque cada episódio era uma surpresa bizarra e eu ia rindo, me divertindo com aquilo e falei, cara, que coisa galhofa
vendeu a coisa galhofa, porque eu não sabia nada sobre a obra. Eu comecei a ver com outra expectativa. Aí eu vi, eu falei, cara, que regaço que é isso daqui, mas é muito bom. Mas assim, não é nada, como eu disse, que mudou minha vida ou que está no meu top 10, né? Obras Sim, não. É não. uma obra que eu adorei assistir e foi uma boa experiência, vamos dizer assim, um bom entretenimento. Da questão técnica, concordo com o que o Muriel fala, da questão de, se ele tem algo que ele acerta muito e é o fator comédia, né? Ele é um anime muito cômico, sabe? Eu não posso falar pelo mangá, porque às vezes a adaptação muda muita coisa. Eu vou falar só pelo anime porque eu não li o mangá. Mas ela é uma história muito cômica. Mas eu também não posso... Tipo assim, ele é assertivo nisso, então ele tem uma ótima técnica na questão da comédia. Só que eu também não posso deixar de dizer que pra mim é um defeito técnico. Pra mim, Raul, é um defeito técnico. Ele não conseguiu emplacar nenhum personagem, fora o Marsh. Ele não conseguiu escrever de uma maneira que você se importe com eles, que você tenha empatia a eles, sabe? E é porque, realmente, o roteiro deles, a maneira que eles são apresentados é ruim. Sim. Tanto que o universo, ele só é rico e bem apresentado porque a maioria das coisas ali, que tirando as gags próprias do Marshall, a questão do Profiteroles, né, dele ser um bodybuilder e tal. As outras coisas que te fazem rir são comédias ligadas ao próprio universo do Harry Potter, que já é estabelecido fora do ambiente do anime. Eu não sei, talvez se alguém que não conhece o Harry Potter, que nunca leu os livros, que nunca viu os filmes, sei lá, e a gente vai chegar alguma geração que vai chegar nisso porque os filmes já começaram a ficar antigos pra uma geração que tá chegando, talvez não tenha a mesma experiência de achar aquilo engraçado porque não conhece a obra original. Talvez seja tão engraçado porque a gente conhece. Também, pode ser, mas isso aí às vezes é questão de público-alvo também, né? Funciona muito bem pra gente e funciona pro público-alvo da obra, tá ok, tá ótimo. O que eu quero dizer é que o fato dele não ter, ele ser essa proposta dele ser uma obra mais simples, mais cômica, mais leve, que não quer que tu fique pensando na filosofia do mundo, tipo um Berserker, né? Da vida, faz parte da proposta dele. E é o tipo de experiência que ele quer te entregar. Então a gente tem que avaliar ele dentro desse ponto. E essas coisas que a gente falou dos personagens serem pouco desenvolvidos, pra mim, a questão é que se os personagens forem mais desenvolvidos, isso agregaria para a experiência que ele quer passar. Eu não queria que eles fossem mais desenvolvidos pra gente começar a pensar sobre o universo. Não. Né? Eu sei que vocês também não, mas só pra esclarecer as coisas, né? Pra aprofundar a obra mais, tirar essa leveza. Não, mas pra melhorar essa experiência leve da qual o Marsh se propõe a ser, né? Esse que é o ponto que a gente tem que levantar sempre, né? É sobre o que a obra quer ser, que tipo de experiência. Inclusive pra ele não ter problemas futuros. Sim. Com as próprias explicações que ele tem que dar pela obra. Que nem eu falei, mais uma vez, eu não li o mangá. Eu estou falando só pelo anime que eu vi. Às vezes adaptações mudam muitas coisas. Mas, cara, você explicar mal um personagem e depois você ter que ficar fazendo lá outras cenas, sabe? Gastar tempo de tela fazendo outras cenas pra você entender porque o personagem se importa com um terceiro, pra mim é ridículo. Você perde tempo de tela 3 vezes. Você perde tempo de tela de um episódio inteiro explicando o Abyss e depois vai ter que pegar ali, sei lá, 1 minuto e meio de um episódio, até um pouco mais, pra explicar por que o Abyss se importa com a Bel. Sendo que o Abyss, ele fala sobre isso no episódio dele. Só que é de uma maneira tão simplória que não causa a empatia necessária pra você chegar ao episódio final e ir direto a isso. Sim, porque no final, a narrativa do Marsh, ela é muito simplista. Uhum. Então, o que vai fazer a obra funcionar bem, te impactar e te marcar, é os personagens. Geralmente, os personagens são muito importantes dentro de qualquer tipo de estrutura narrativa. Mesmo quando tu quer mostrar o lore do mundo, tu pega, por exemplo, a série de jogos da From Software, Dark Souls, onde ela constrói o lore, por onde que ela faz as pessoas entenderem muito sobre o mundo e se apegarem por isso. Tu vai ver as pessoas falando muito sobre o quê? Sobre os inimigos, sobre os bosses, ou seja, sobre os personagens. Ele conta o lore através dos personagens. Porque eu até tava lendo agora um livro chamado A Ciência do Storytelling, que fazem trabalhos antropológicos, estudos com trabalhos antropológicos e psicológicos, que a gente, não adianta, nós, seres humanos, a gente somos primatas, macaquinhos que gostamos de interagir com outros seres humanos, primatas, macaquinhos. Então, nosso foco social, onde a gente vai criar empatia, onde a gente vai criar conexão, são com outros personagens. Uhum. Então, dentro da tua obra, um dos pontos mais importantes, isso também quando eu fui ler os outros teóricos narrativos, né, muito foco em personagem. Então, quando tu constrói um personagem muito mal, independente se o teu foco seja comédia, ação, drama, existencialismo,
a tua obra tem muita chance de não conseguir entregar aquilo que ela quer. Os personagens secundários são tão mal explicados. Por exemplo, a gente tem o Dot, né? Que é o personagem do fogo. Ele é apresentado como o gado, certo? Tanto que vai ter a menina lá, que usa o fato dele ser gado lá, usa uma magia pra encantar ele e tal, pra ele fazer o que ela quer, e ele acaba indo pra uma cilada. Mano, um episódio depois, do nada, sem nenhum contexto e explicação, ele aparece lá com a franjinha, aí fala, você mudou o cabelo? Tal. Não, é porque a menina que eu gosto, gosta de cara de franjinha. Aí do nada, tipo assim, ele virou o cara apaixonadão pela Lemon, sem nenhum tipo de explicação. Só porque sim, porque ela é a menina do grupo. Ela virou gado. No final, o gado é a gag dele, né? Virou. Sim. Só que foi uma gag que não foi tão bem construída quanto a gag do cara da irmãzinha, né? E isso é jogado fora também, né? Porque quando ele luta com a Love, ele fala que ela é bonita e tal, mas ele não vai dar moral porque ele é apaixonado por outra menina. Mas não foi construído esse amor, Do nada, né? Sim. Isso que eu falei lá. As cenas, quando envolvem os outros personagens, acabam não tendo impacto, seja, pra mim, né, enquanto eu lia, seja narrativo, seja cômico, porque eles não são tão bem construídos. Quando o Marshall faz as coisas, mano, eu cagava de rir. Era, tipo, mano, eu me cagava de rir. Os outros personagens, eu não queria nem ver eles. Sai daqui. Porque o Marshall é bem apresentado, né? Sim. Você vê o Marshall, o desenvolvimento dele. Os outros estão lá, sabe? Estão lá pra explicar o universo, pra explicar alguma coisa, pra tirar poder do sei da onde, sabe? E é isso. Inclusive, até essa questão de tirar poder não sei da onde, até como o Marshall acontece de vez em quando, né? Tanto que até a própria cena lá, 2 dias antes lá, o Abel, ele ataca com aquela marionete que tem 3 braços e o Marshall, tipo, quase não aguenta, né? Que até pede desculpa pra marionete, porque ele achou que a marionete era fraca e tal. Chega, tipo, logo depois, ele quebra as marionetes na porrada e tipo assim, ele mesmo tinha assumido que a marionete tava em pé de igualdade. De repente, ele era mais forte que a marionete. Isso pode ser explicado até pela cena final que a gente tem e pelo fato do Dumbledore ali, que é o cara que o pessoal que conhece Harry Potter sabe que o Dumbledore sabe tudo, né? E a gente entender que os vilões ali da Inocente Zero estão atrás desse tal menino desaparecido, que é o Marsh. Então o que acontece? Alguma coisa de especial ele tem, né? Pra ele ter ali essa amplitude de poder físico, vamos dizer assim. Uhum. Então alguma coisa de especial ele tem, tanto que a Inocente Zero tá atrás dele. Agora é a evolução da história pra gente descobrir o porquê que eles estão atrás dele. Uhum. Porque até então esse negócio dele evoluir algumas coisas muito rápido também tá um pouquinho mais explicado. Pode ser resolvido com isso no futuro? Pode, mas por enquanto tá largado, né? É aquela obra que a gente, provavelmente, se sair uma segunda temporada, a gente vai assistir por causa da comédia absurda que a gente se cagou de rir. Todo mundo aqui tava que nem criança ainda, né? Uhum. Eu acho que a gente não espera nada, mas é uma pena porque tu tem um potencial muito grande nas temáticas que tá sendo trabalhada, nos personagens, então a gente fica até, tipo, na nossa cabeça, eu acho, né, com toda a experiência das outras coisas que a gente viu e tudo mais, pensando o quanto aquilo poderia ser e não é também, né, a gente fica um pouco nessa vibe, eu acho que é meio inevitável também. Nossa, totalmente. Porque é um mundo muito rico, né? Sim. É um mundo muito rico, estabelecido e conhecido. O que facilita muito pra você criar uma história de comédia, porque você pode focar mais na comédia e nos personagens novos, né? Porque o universo tá ali. As pessoas sabem o que é aquele universo. Então você pode brincar com isso. Tanto que as piadas com o universo quase sempre funcionam muito bem. Porque, né, é estabelecido. É estabelecido, sim. E o Marshall, só que eu acho que o único grande problema é que talvez o único personagem novo ali daquele universo que ele pensou foi o próprio Marshall. O resto são escadas pro Marshall chegar no seu objetivo. E é muito pouco, né, pro universo que ele tem ali na mão. Mas mesmo assim, dito isso, eu me caguei de rir, pô. Pois é, que uma das coisas ele fez muito bem, e essa coisa é o suficiente pra obra se segurar. E outra, a gente não pode tirar os méritos desse cara, né? Não é qualquer pessoa, não é qualquer obra que estaria na principal revista shonen do Japão e ganhar animação com uma das empresas mais poderosas do Japão do entretenimento, que é a Sony, né? A A1 é da Sony. Conseguiu terminar, não foi cancelado, 17 volumes. Não, mérito total, porque, de novo, ele fez uma coisa boa, e essa coisa boa ele fez muito bem, e fez todo mundo aqui cagar de rir, e provavelmente fez os leitores do Japão cagar de rir, e por isso que ele continuou. Porque pra fazer isso, que nem eu falei, essa é a minha teoria. Pra te fazer sucesso, se tu tiver uma coisa muito bem feita, e essa coisa muito bem feita tiver ligado com o cerne da tua obra, principalmente, né, se é a parte principal, uma das partes principais da tua obra, tu vai conseguir sucesso.
sucesso. E a gente vê muitas obras assim, essa é uma delas. Afinal, escrever narrativa, mano, é um negócio muito infernal, velho. Olha quantos livros o Oda escreveu lá. Nossa. E o cara mandou bem numa parte. Eu acho que vale qualquer pessoa assistir a obra por causa disso, por causa da parte cômica. Ela é divertida. É uma obra rápida, 12 episódios também. Eu assisti, na época, tinha saído só 6 ainda. Eu assisti num dia só 6 episódios, né? E aí eu esperei pra sair o resto pra ver os outros 6, sabe? Porque é uma obra que num dia tu pode tirar tranquilamente, assistir, e é muito divertido. Foi muito bom a minha experiência com a obra. Apesar das críticas, né? É uma obra legal. Dito isso, vamos pras considerações finais e notas pra Meshel. Trapézio descendente é o nome disso aí. É ele. É esse que a gente quer. Que nós vamos buscar. Quando a gente vê também em termos de animação, o anime, ele eu brinco que é aquele anime que a A1 botou um resto de orçamento. Não desdenhando o trabalho das pessoas, mas é claramente é uma obra mediana, assim. Não é uma obra que teve muito empenho visual, pelo menos na minha percepção, que ainda é um pouco limitada nessa parte, mas eu não consigo, quando eu vejo, por exemplo, um Kaguya-sama, que ele se aproveita de todos os aspectos do fato dele ser uma animação para aumentar a dramatização das cenas da obra original. Eu não vi isso muito aqui no March, né? Eu não vi esse primor de animação que eu vi no Kaguya-sama nesse sentido aqui no March, por exemplo. Então, a gente sabe que, em geral, é uma obra mediana nesse sentido. O roteiro teve todos os problemas que a gente ficou citando aqui no podcast. Então, não espere uma obra que vai te aprofundar nos personagens, vai te marcar pra sempre. Mas, pra mim, é uma excelente comédia. É divertido. É um anime sessão da tarde muito bom de assistir, assim, num dia que tu quer algo bem leve. E que tu tem que ir na mentalidade certa, esperando um negócio que tu vai lá só pra se divertir. Se tu é um fã, teve uma parte da tua vida que tu leu ou assistiu muito o Harry Potter, vai ser um negócio que tu vai gostar, tu vai se divertir. E 12 episódiozinho aí, né? Eu vou dar uma nota aí 6,5 pra ele. Então essa é uma obra que vende uma imagem, né? Vende ali um anime galhofa. E te entrega isso. E tem sim seus defeitos, que é o caso de não termos ali personagens desenvolvidos, os secundários, personagens que geralmente são apenas um estereótipo de personagem, que são usados ali para algumas piadas. Então tem sim seus pontos negativos, mas do contrário, o anime é muito divertido, e se você gosta de Harry Potter, você vai rir muito, principalmente nos primeiros episódios, que eles pegam todas aquelas referências do mundo, desde criaturas até, assim, personagens, né? E como eu disse, você vê coisas que você queria ter visto no Harry Potter, como por exemplo, o Draco Malfoy tomando porrada do protagonista. Então, por esse motivo, por ser um anime que eu me diverti bastante, por ser um anime que fez muito bem feito a parte do humor, eu vou dar 7,5 de nota. Pra mim é uma grande fanfic, né? Eu falei várias vezes isso e eu preciso ressaltar, porque é bem isso mesmo. A estrutura narrativa da história, ela é bem pobre. Se você tirar o Marsh ali como fator principal, a história não se sustenta. Você não consegue assistir o episódio inteiro dos outros personagens, porque é tedioso, né? Se o Marsh não tá lá pra ser o cara que os outros viram escada, nenhum dos personagens consegue sustentar sozinho. Não é uma obra que consegue vender, sei lá, um spin-off de algum personagem. Porque os personagens são mal feitos. Mas é muito engraçado, cara. É muito engraçado, mas eu também não vou poder dar uma nota alta, porque, cara, a gente tem uma obra famosa de Battle Shonen, de um cara bodybuilder no mundo de magia. Chama Black Clover. Né? E é bem engraçado também. Não, eu acho o Marcha ainda mais engraçado com ele, porque é uma sátira ao mundo estabelecido de Harry Potter, mas o Black Clover é bem engraçado, ele é melhor desenvolvido, todos os personagens de Black Clover são bem desenvolvidos, e provando que dá pra fazer as duas coisas. Então, pra mim, é uma obra bem mediana, é um fanficão que vai te fazer rir, mas é aquele negócio, você vai ter que rir, vai se divertir, mas não pensa muito não, cara. Se você começar a pensar um pouquinho, aquele boneco de areia começa a desmoronar na sua frente. Então eu vou dar uma nota 6 ali, por ser mediano. Então ficou um 7,5, um 6,5 e um 6, que dividido ali por 3 fica com a nota... O March eu diria que daria 38. Fica 6,66666. Vira a nota 666. Então 6,5 na média aí. Olha aí que beleza. 6 profiteroles e meio. Não, a média é boa. Uma ótima média, um anime mediano, merece a nota, vale a pena conhecer. Eu quero conhecer o mangá, inclusive, eu quero ver se foi um problema da adaptação, porque às vezes 12 episódios, né, a gente viu que a A1 já não tratou com tanto carinho que tratou obras como Kaguya e Otakoi. Talvez o problema da adaptação ali pode ter ferido os personagens, né? Vamos saber, então eu quero ler o mangá ali pra ter uma referência diferente. Então, para
Marine, manda pra gente o Mashal aí que eu vou gostar muito. Pode mandar o volume 1 que eu vou ficar feliz. E você, assistiu o Mashal? O que você achou? Você gosta de Harry Potter? Quer um episódio de Harry Potter aqui? Comenta também. A gente ia ficar muito feliz de falar de Harry Potter aqui. Principalmente com o nome do podcast chamando Mundo dos Animes. Faz todo sentido, né? É um anime, né? Basicamente. É, praticamente, né? Então, mande aquele e-mail maroto pra podcast@mundodosanimes.com e dê a sua opinião. E claro, você pode dar a sua opinião ali de uma forma mais sucinta também no seu agregador de podcast favorito. Lembrando que a gente só lê na parte dos e-mails, os comentários do Spotify e, claro, os e-mails em si, tá? Porque não tem como a gente ver todos os aplicativos de podcast que cada pessoa escreveu para conseguir colocar na seção de e-mails. Seria maravilhoso se tivesse um agregador que fizesse isso pra gente, mas como ainda não existe, a gente fica só com o Spotify, que tá a grande maioria do nosso público, né? No caso, 90%. No Spotify? 90% do nosso público hoje está no Spotify. E, claro, o pessoal que manda e-mail, né? No Grandcast, o maior podcast de RPG do Brasil, também 95% do Spotify. Quando a gente começou, nos primeiros 2 anos do Grandcast, eram tipo 50%, 46%, hoje já tá em 90%. O MDA começou com 65% do público no Spotify. É pra você ver como o Spotify ele virou praticamente o YouTube do podcast. Basicamente. E claro, né, gente? Ajude a gente aí no seu agregador. Pra quê? Pra pessoas novas conhecer nosso podcast. Dê aquelas 5 estrelazinhas ali. Praticamente todo agregador de podcast tem a seção pra você dar uma nota pro podcast. Dar 5 estrelas pro podcast ajuda muito mesmo, porque aí você mostra pro agregador que você gosta do podcast e ele vai passar pra mais pessoas. Então continue ajudando a gente a continuar tendo aquela boa nota ali no MDA. Inclusive, nem 10% do nosso público do Spotify votou ali, deu a quantidade de estrelas que fosse. Então, por favor, vamos fazer a campanha aí, ó. Vamos encher de 5 estrelas aí o MDA pra gente mostrar pro mundo o quanto a gente é forte junto, pô. É aí, família, é com vocês agora. E claro, se você quiser ajudar a gente de uma maneira mais incisiva, você pode pegar, né, e fazer como os nossos queridos Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourez, Henri Maguchi, Lucas Batista, Marcos Paulo e Thiago Patês e virar nosso padrinho e ganhar vários prêmios maneiríssimos. E, claro, lá no Catarse, catarse.me/MDA. E a gente agora tem que falar, né, a gente tem que dar a resposta, que ficou lá do começo do episódio. Será o Marcha é natural ou fake nerd? E agora? Eu sei lá, é muito profiteroles, né? Do que é o recheio do profiteroles? É isso que a gente tem que avaliar. Também acho. Depois de analisar essa primeira temporada inteira e pensar, o que será que tem no profiteroles? Será que ele se rendeu ao suco? Será que ele faz amor de um suco de profiteroles? Ou será que ele descobriu alguma blue pill? I don't know, tell me! Que Deus me perdoe, mas natural! E aí só viu ele fazer 2 coisas, né? Comer profiteroles e malhar. É só isso que a gente viu ele ver. É por isso que ele é assim. Ele vive pelo bodybuilder. Ele é um bodybuilder de verdade. Ele é o bodybuilder, né? Eu sou o bodybuilder. Você não pode me vencer, eu sou o bodybuilder. Exatamente. Agora que respondemos a pergunta, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.食事
筋を収縮できたら戻してもう一回明日は逆のくっつけるように腹筋を